Agora, se você não quer deixar essas raízes quadradas indicadas desse jeito, e você sabe esses valores, você pode pegar os valores dessas raízes e substituir aqui. Por exemplo, a raiz de 27, que a gente viu que é a mesma coisa que 3 vezes raiz de 3, você pega o valor da raiz de 3, que está aqui, ó, 1,73, vai multiplicar por 3, isso aqui vai ficar 5,19. Tá mais para 5,2, né? Então isso aqui é aproximadamente 5,2. Deixamos aqui com uma casa decimal. Como esses valores aqui são aproximados, eles não têm muita precisão, né? Então não fique achando que essa casa decimal aqui dos centésimos vai estar exata. Então aproximadamente 5,2. Essa aqui é a raiz de 320. É 8 raiz de 5, então você vai pegar o valor da raiz de 5, que é 2,23, e multiplicar por 8, isso vai ficar 17,84. E essa aqui, a raiz de 288, é 12 vezes a raiz de 2. Vamos pegar esse valor aqui da raiz de 2, 1,41, multiplicar por 12, isso vai ficar 16,92. 16,92. Agora, se a gente usar uma calculadora para calcular com exatidão essas raízes, é 5,196. 5,196. Até as 3 primeiras casas decimais. Então a gente vê aqui que a gente conseguiu um valor bem próximo, né? Um erro menor do que um centésimo. Aqui agora a raiz de 320 dá 17,888. Considerando as 3 primeiras casas decimais, então a gente conseguiu um valor bem próximo, né? Agora a raiz de 288 é 16,97 970. Então nós conseguimos aqui um erro da ordem de 5 centésimos, né? Então um valor bem aproximado usando esse método aqui. O que você acha melhor? Fazer uma conta de raiz quadrada ou fazer uma divisão? Poxa, uma divisão é chatinha de fazer, mas é bem mais fácil, né? Então eu vou mostrar para vocês um método para calcular raiz quadrada usando divisão. Você vai fazer o seguinte, digamos que você tem que calcular a raiz quadrada de 27. Aí você vai fazer o seguinte, você vai transformar esse 27 na soma de um quadrado perfeito com um número que vai ser o resto. Esse quadrado perfeito que você vai usar é o quadrado perfeito que tiver logo abaixo do número que você quer calcular. Então, no caso, esse quadrado perfeito seria o 25, né? Isso aqui é o 25 mais 2. Então, você transforma o 27 em 25 mais 2. Aí você vai fazer o seguinte. Isso aqui vai ser a raiz do 25, que é 5, e mais uma parte, e essa parte vai ser calculada da seguinte forma. Você pega esse número e divide pelo dobro desse. Então isso aqui vai dar 5 mais 2 décimos. 5,2. E ainda agora, quando a gente calculou a raiz quadrada de 27, não deu isso aproximadamente? Olha aqui, nós calculamos a raiz quadrada de 27 e deu aproximadamente 5,2. Ou se quiser com mais precisão, isso aqui. Vamos fazer mais um outro aqui. Raiz quadrada de 116. 116 é um número que não é quadrado perfeito, não tem raiz quadrada exata, né? Mas aí você vai usar esse método. Você vai enxergar qual é o quadrado perfeito que tem logo abaixo do 116. É o 100. Então é 100 mais 16. Até agora você não fez nada, só desmembrou o 116, né? E aí você vai colocar aqui o seguinte resultado. A raiz quadrada desse quadrado perfeito aqui, que vai ser 10, e mais um restinho que vai ser igual a esse número, 16, dividido pelo dobro desse. É o dobro desse, hein? Não é o dobro desse aqui não, o dobro desse. 16 sobre 20. Pronto.
Quanto que vai dar isso? Isso aqui vai dar 0,8, né? Dividido por 2 vai dar 8, aí vai dividir por 10, vai ficar 0,8. Então isso aqui dá 10,8. E se você for fazer isso aqui com a calculadora, você vai achar um valor exato com mais casas decimais. Isso aqui vai ficar o seguinte: 10,770. Fazendo na calculadora com 3 casas decimais, 10,770. Então, para fazer uma continha michuruca dessa, conseguir uma aproximação tão boa quanto essa, tá muito bom, né? Agora, é claro que isso vai depender dos números que você tem. Por exemplo, para esses que a gente fez ainda agora, ó, raiz de 320. A gente achou isso aqui, né? 17,888. Então, raiz quadrada de 320. Você vai desmembrar esse 320 na soma de um quadrado perfeito mais um restinho. Qual é o quadrado perfeito que tem logo abaixo do 320, hein? Olha, a gente tem o 16 ao quadrado, que é 256, né? A gente tem o 17 ao quadrado, que é 289. E a gente tem o 18 ao quadrado, que já vai dar 324. Então, abaixo do 320 é esse aqui, né? É o 289 que você vai usar. Então, você vai separar isso aqui em raiz quadrada de 289, que é 17 ao quadrado, mas aí o restinho não é tão pequeno assim, né? Vai dar um restinho igual a 31. 31. Então, usando essa nossa aproximação, isso aqui vai ficar 17 mais 31 dividido pelo dobro de 17. E aí a gente faz essa continha, 31 dividido por 34. Isso aqui vai ficar 0. Coloca a vírgula, coloca um 0. E aí, isso aqui será que vai dar 9? 9 vezes 34 vai dar 270 mais 36. 270 mais 36 é... Olha aqui, ó, 34 vezes 9, 306. Então, o 306 vai ficar um resto 4 aqui. Resto 4. Agora você abaixa aqui um 0. 40 por 34 vai dar 1, tá bom, 2 casas decimais. Então isso aqui ficou exprimido, né? Isso aqui seria 17,91. É claro que você não pode confiar nesse 1, né? Nem mesmo nesse 9 você pode confiar. Às vezes ele pode ser um 8, é alguma coisa aproximada, 17,91. Lembra do valor mais aproximado com 3 casas decimais? 17,888. Então, para fazer sem calculadora, 17,9 é quase a mesma coisa que 17,888, né? Então, para um cálculo bem simples, que só usa divisão, até que é um método razoável, né? Agora, detalhe, você só não pode usar esse método quando você tiver números muito pequenos, tá? Números abaixo de 50 não costumam dar uma boa aproximação quando você faz isso. Vamos fazer o seguinte, vamos usar isso aqui para um número menorzinho, em torno de 50, tá? Vamos calcular a raiz quadrada de 57, pronto. Então, lembrando que para números abaixo de 50, essa aproximação não é tão boa. Se você fizer raiz quadrada de 13, raiz quadrada de 6, usando esse método, vai dar um erro. Um erro razoavelmente grande. Mas o erro vai ser muito pequeno se você tiver números assim. Acima de 50, pode usar. Então, vamos ver aqui. Raiz de 57. Você vai separar esse 57 na soma de um quadrado perfeito que tem logo abaixo dele, no caso aqui o 49, mais um restinho que vai ser quanto? 8. E aí, usando essa nossa aproximação, isso aqui vai ficar a raiz disso, que é 7, mais esse restinho aqui, 8, dividido pelo dobro desse número, 14. Então isso aqui vai dar 7 mais 8 sobre 14 aproximadamente.
Então esse valor aproximado, 8 sobre 14, olha, 8 sobre 14 é a mesma coisa que 4 sobre 7, né? É a mesma coisa que 4 sobre 7. Quanto é que vai dar essa divisão aqui? Isso dá 0, coloca uma vírgula. Aí você bota mais um 0, 40 por 7 dá 5. Resto 5. Bota mais um 0, 50 por 7 vai dar 7. Então isso aqui vai dar aproximadamente 7,57. É claro que você não pode confiar nessa casa decimal, esse método não é tão preciso, mas ele te dá a primeira casa decimal com uma precisão razoável. Então vamos aproximar isso aqui para 7,5, essa raiz quadrada aí. Vamos ver na calculadora aqui quanto é que é o valor com 3 casas decimais. 7,549. 7,549. Então é o que eu falei. Se você quer uma aproximação só até a primeira casa decimal, esse método é razoável e fácil de calcular, para encontrar valores aproximados. Ok, então vamos escrever uma formulinha aqui para a gente lembrar desse método. É o seguinte, você quer calcular a raiz quadrada de um número, você vai desmembrar esse número na soma de um quadrado perfeito mais um restinho, vamos chamar de K esse resto. É exatamente o que nós fizemos aqui nesses exemplos, né? O número foi desmembrado na soma de um quadrado perfeito e um resto. E aí você vai usar o seguinte valor aproximado para essa raiz quadrada aqui. Vai ser o A, que é a raiz quadrada desse quadrado perfeito aqui, e você vai somar com esse resto aqui, dividido pelo dobro desse número. E terminamos aqui a primeira parte. Na segunda parte do vídeo, parte 2, eu vou mostrar como calcular a raiz quadrada de qualquer número. Vamos ver finalmente um método para calcular a raiz quadrada de qualquer número. Pode ser de números grandes ou então de números que não sejam quadrados perfeitos, ou se for quadrado perfeito também dá. Mas olha esse número aqui. 5.843. Como ele termina com 3, a gente pode ter a certeza de que esse número não é um quadrado perfeito. Então ele não tem raiz exata. Então não adianta usar aquele macetinho de ver o último algarismo, etc. Não dá. Então você vai usar o seguinte processo. Preste atenção como é que isso aqui é feito. Primeira coisa, você vai armar um dispositivo como se fosse uma divisão. Como se você fosse fazer uma divisão, tá? Aqui onde na divisão é o lugar do dividendo, você coloca o número que você quer extrair a raiz, só que você vai colocar ele separado de 2 em 2 algarismos, da direita para a esquerda. Então você vai escrever ele assim. 58, 43. Esse ponto não tem nada a ver com ponto, vírgula, nada disso não. É só um separador, tá? E esse número você vai subtraindo do que você for encontrando aqui, até chegar a um número pequeno ou então chegar a 0, que aí você teria uma raiz exata. Esse lugar aqui é onde você vai colocar a raiz que você vai encontrar. Só que essa raiz você tem que ir encontrando um algarismo de cada vez. Em cada etapa você vai achar um algarismo. E essa área aqui, vamos chamar isso aqui de área do dobro. Nessa área você vai escrever o dobro do número que você está achando aqui por enquanto. E isso é feito por etapas, tá? Então, a primeira etapa, você vai começar a trabalhar com esse primeiro número aqui, 58. Quanto que dá a raiz quadrada de 58? 58 é o número que está entre dois quadrados perfeitos menores que 100, né? Está entre 49 e 64. Então a raiz de 58 está entre 7 e 8. Então você coloca o menor deles, é 7. Olha só que beleza, você acabou de encontrar o primeiro algarismo. O primeiro algarismo é 7. Depois que você encontra um algarismo aqui, você vai fazer duas coisas. Primeiro você vai subtrair daqui um número. No caso, esse número que você vai subtrair aqui é o quadrado desse. O quadrado de 7 é 49. Subtrai, vê o que é que sobrou. No caso aqui vai sobrar 9.
E aqui você vai colocar o dobro da sua raiz quadrada, digamos assim, provisória, porque ela não está pronta ainda, tá? Vamos colocar então o dobro de 7 é 14. Bom, isso que eu fiz aqui é a primeira etapa. Você vai repetir isso aqui para as demais etapas, ou seja, para os próximos números que você vai abaixar aqui. Então, nessa primeira etapa, o número que você vai achar aqui é o mais fácil. É a raiz quadrada com aproximação desse primeiro número. Você achou 7. Agora vamos para a segunda etapa. Bom, a segunda etapa, você vai abaixar o próximo grupo. Você vai baixar o 43. E aí você vai achar quem é o próximo algarismo a ser colocado aqui. Como que você vai achar? Bom, aqui tem uma diferençazinha no método que eu utilizo, porque em muitos lugares eles falam para você colocar aqui um algarismo, de tal forma que se você colocar esse algarismo aqui multiplicado por esse mesmo algarismo, tem que dar um número que seja menor do que esse. Mas eu prefiro encontrar esse algarismo de um outro jeito. Você faz o seguinte, você esconde esse algarismo aqui, sobrou 94, e aí você divide 94 por 14. É mais fácil. 94 por 14, isso aqui vai dar 6, né? Isso aqui vai dar 6, porque 6 vezes 14 dá 84, vai dar resto 10 aqui. Então, o número 6 é o seu, digamos assim, candidato a ser colocado aqui. Bom, e com esse candidato 6, aí sim você vai fazer essa conta aqui. Você vai botar o algarismo 6 que você achou ali como candidato, vai colocar aqui e vai multiplicar. E você faz isso no rascunho, tá? O 6 é o candidato, ele já passou aqui na primeira etapa, digamos assim, mas ele não é garantido ainda. Você vai chegar aqui no rascunho e vai fazer essa conta. 146 vezes 6. Ou seja, é esse número aqui, que é o dobro que você tem até agora. Coloca o algarismo candidato, multiplica, vê quanto é que vai dar isso. 146 vezes 6, isso aqui vai dar. Se você encontrar um número que seja menor do que esse, então quer dizer que aquele teu candidato serve. Ótimo. Então aquele candidato está certinho, vai ser o 6. Conseguiu achar o próximo algarismo da sua raiz quadrada. Aqui você vai subtrair aquele, no caso, 146 vezes 6, você subtrai daqui. Então você vai subtrair 876. Vai dar 67 e vai terminar. Não tem mais grupos para você baixar. Então você acabou de encontrar os dois algarismos da sua raiz quadrada por aproximação. A raiz quadrada desse número, 5.843, ela é 76 e tem um restinho aqui, 67. Vamos conferir se isso está certo? Vamos elevar esse número ao quadrado. 5.776, agora você soma esse resto aqui. 5.776, coloca de volta lá o resto, 67, isso aqui vai ficar 5.843. Olha lá, o número que você extraiu a raiz quadrada originalmente. Vamos fazer outro para a gente memorizar melhor. Vamos começar escrevendo esse número aqui, separado de 2 em 2 algarismos, da direita para a esquerda, isso aqui vai ficar. A gente começa trabalhando com 41. Quanto que é a raiz quadrada de 41? 41 está entre 36 e 49. Então o primeiro algarismo vai ser 6. Que 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado já vai dar 49. Você tem que pegar o menor, então ele vai começar com 6, certo? Agora você vai subtrair daqui um valor que vai ser quem? Você vai subtrair nessa primeira etapa o quadrado desse número que você encontrou aqui, que é 6, então você vai subtrair 36. Isso vai dar resultado 5. E aqui você coloca o dobro da raiz quadrada provisória que você encontrou até agora. Você vai colocar 12. Pronto, esse é o fim da primeira etapa.
Agora vamos passar para a segunda etapa. A segunda etapa começa fazendo assim. Eu vou abaixar esse grupo 34. E agora você vai achar o próximo algarismo aqui. Quem é o candidato a próximo algarismo? Como é que você acha? Você tira um algarismo daqui e vai dividir esse número, 53, por esse aqui. 53, aí isso aqui você faz no rascunho. 53 por 12, isso aqui dá quanto? 4. Então o 4 é o seu candidato para ser colocado aqui, ó. Então você vai fazer 124 vezes 4. Vamos ver se vai dar certo. Tem que dar um valor menor do que esse. Se não der, você vai abaixar para um número menor. Vamos ver se isso aqui dá certo. 124 vezes 4. Isso aqui vai ficar 124 vezes 4. Vai dar 496. Ótimo. Deu menor do que isso aqui. Então, já que deu menor, esse candidato 4 está aprovado. Vai ser 4 mesmo. Aqui você vai botar o dobro. O dobro de 64 é 128. E aqui você vai subtrair quem? Lembra que na primeira etapa a gente subtraiu 36, que era o quadrado desse número. Mas isso é só na primeira etapa. Da segunda etapa em diante, o que você vai subtrair é esse produto aqui. No caso aqui, o 124 vezes 4, que dá isso. Então, vamos subtrair 496. 496. Então, terminou a segunda etapa. Terminou, que eu já coloquei aqui o próximo algarismo encontrado. Já coloquei aqui o dobro da nossa raiz quadrada provisória, que está sendo 128. E aqui já ficou o resto, depois que eu abati esse valor. E agora vamos para a terceira etapa. Terceira etapa, eu vou abaixar o 49. E aí vamos tirar esse algarismo aqui e dividir 384 dividido por 128. Com isso nós vamos encontrar o candidato a seu próximo algarismo. 384 dividido por 128, quanto é que dá isso, hein? Vai dar exatamente 3, né? Puxa, 3. Então, o nosso candidato a ser o próximo algarismo aqui vai ser o 3. Vamos ver se esse candidato vai ser aprovado. Qual é a conta que a gente faz? A gente pega o dobro que a gente tem até agora, coloca o 3 no final e depois multiplica por 3. 1.283 vezes 3 vai ficar 3.849, olha só que beleza, deu a mesma coisa que tem aqui. O que é que isso significa? Primeiro que aquele algarismo candidato 3 está aprovado. Então ele vai ficar aqui. E aqui a gente vai subtrair esse produto que a gente encontrou. Isso vai dar um resto zero. O que que isso significa? Que essa raiz quadrada é exata. Deu resto zero. E isso aqui é a nossa raiz quadrada. Encontramos uma raiz quadrada exata porque nós pegamos um número aqui que era um quadrado perfeito. Agora imagina se você fosse fazer daquele jeito de olhar, termina com 3 ou então com 7, quanto que é a raiz quadrada de 4.134? Não é fácil fazer. Agora, por esse método manual aqui, ficou bem mais fácil, né? Vamos dar uma conferida se isso aqui tá certo? Vamos elevar esse número 643 ao quadrado para ver se vai dar isso aqui. (413.449). 413.449. Então, tá certinho. Essa é a nossa raiz quadrada. O próximo número é esse monstrinho aqui. 14.303.524. Então começamos escrevendo o número aqui, separado de 2 em 2 algarismos, da direita para a esquerda. Isso aqui vai ficar então... Primeira etapa, começamos trabalhando com esse grupo aqui, 14. Quanto que é a raiz de 14 aproximadamente? Olha, daria 3, né? Porque 14 está entre 9 e 16. Então a raiz quadrada aproximada seria 3.
Então 3 é o primeiro algarismo. Vamos colocar aqui o dobro desse 3. Toda vez que você acha um novo algarismo, você escreve aqui o dobro desse resultado que você tem até agora. Então o dobro de 3 é 6. E aqui você vai subtrair alguém. Esse alguém, nessa primeira etapa, é só o quadrado desse número. É 9. Mas da segunda etapa em diante, esse alguém que você subtrai é diferente, né? Então, a primeira etapa está finalizada. Já achamos um algarismo, já escrevemos aqui o dobro dele e aqui já colocamos o resto. Agora vamos passar para a segunda etapa. A segunda etapa começa a gente abaixando esse novo grupo aqui, 30. E agora você tira um algarismo aqui, vai ficar 53 dividido por 6. Isso é para você encontrar o próximo candidato. Esse candidato vai dar quanto? 53 por 6 vai dar 8. Então o nosso próximo candidato é 8. Será que vai dar certo com 8? Como é que a gente testa se esse candidato vai funcionar? Você pega esse dobro que você tem até agora, coloca esse candidato aqui do lado e multiplica por esse algarismo candidato. Você vai fazer essa conta e vai ver se esse resultado cabe aqui dentro. Vamos fazer isso. 68 vezes 8. 68 vezes 8, isso aqui vai dar 64, vão 6, 48 mais 6, 54. Deu 544. Opa, não deu certo. Esse candidato 8 que a gente colocou aqui, ele não passou. Ficou um número muito grande, ficou 544. Então esse candidato 8 não serve. Vamos tentar um algarismo candidato menor para ficar aqui. Será que seria um 7? Vamos testar então o 7. Então, qual é o teste que a gente vai fazer? Vamos pegar o dobro, colocar esse novo algarismo candidato e multiplicar por esse algarismo candidato. 67 vezes 7. Quanto é que dá isso? Deu 469. 469 cabe aqui, ótimo. Então, esse candidato 7, ele passou no teste, vai ficar aqui, é o próximo algarismo da nossa raiz quadrada, 7. E é claro que você vai colocar o dobro dessa tua raiz provisória. Quanto que é o dobro de 37? É 74. Seu novo dobro agora será 74. E aqui você, não esqueça, tem que subtrair esse resultado aqui, né? O resultado dessa conta doida aqui dos algarismos. Tá, então você vai subtrair 469. 469 e colocar aqui o resto para finalizar essa nossa segunda etapa. Então isso aqui vai ficar 61 de resto. Pronto, terminamos a segunda etapa. Já está aqui o resto, já tem um novo algarismo encontrado e aqui já tem o dobro da raiz provisória. Está aqui. E agora vamos passar para a terceira etapa. Terceira etapa, vamos abaixar esse próximo grupo aqui, 35. Pronto, agora você vai encontrar um novo algarismo candidato. Como é que a gente acha um algarismo candidato? Esconde esse último dígito aqui das unidades, vai dividir esse número, 613, pelo seu dobro. Você vai dividir então 613 por 74. Quanto é que dá isso? Aproximadamente dá... Eu acho que vai dar 8, hein? É, porque é como se fosse 61 dividido por 7, que dá 8. Bom, 8 é o meu candidato. Vamos ver se vai dar certo com esse candidato 8. Qual a conta que a gente vai fazer para testar? Vou pegar o meu dobro, vou adicionar esse algarismo candidato e vou multiplicar isso pelo algarismo candidato e vou ver se esse resultado cabe aqui. Então vamos fazer 748 vezes 8. 5.984. Ele cabe aqui. 5.984. Ótimo. Isso significa que esse candidato 8 passou no teste. Vem para cá. Agora aqui a gente coloca um novo dobro. O novo dobro passou a ser agora o dobro de 378. Quanto é que vai dar isso? 740, 756. 756 é um novo dobro.
Então, essa etapa está terminando, né? Já encontramos o algarismo daqui, já colocamos aqui o dobro e só falta agora colocar o restinho que vai ficar aqui. Quanto que vai dar isso? 6.135 menos 5.984, isso aqui vai ficar. O resto vai ficar 151. Então, isso é o fim da terceira etapa. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E agora vamos para a quarta e última etapa. Porque é o último grupo que a gente tem para abaixar aqui, é o 24, né? Então vamos lá, abaixando esse grupo, vai ficar o 24 aqui. E agora vamos fazer o teste para encontrar o candidato. Eu vou tirar esse algarismo das unidades, vou dividir 1512 por este dobro. 1512 dividido por 756 parece que vai dar 2, né? É, isso aqui é exatamente o dobro desse número. O nosso candidato é 2. Então vamos testar esse candidato. Vou pegar o dobro, que é 756. Vou botar o 2, candidato 2 aqui no final e vou multiplicar isso por 2. Quanto é que vai dar isso? 7.562 vezes 2, isso vai ficar 15.124, olha que beleza, deu a mesma coisa que tem aqui, quer dizer que isso aqui é uma raiz exata, né? Eu botei aqui um quadrado perfeito para começar a brincadeira. Então 15.124, ótimo. Isso significa que esse candidato 2 está aprovado. Eu não preciso colocar o dobro aqui, porque eu vou parar aqui a extração, né? A gente está terminando. E vamos subtrair esse valor aqui. 15.124, isso aqui vai dar o resto zero, indicando que é uma raiz exata. Isso aqui é a nossa raiz quadrada. 3.782. Claro que você pode conferir, levar isso aqui ao quadrado para ver se dá isso, né? Esse método de extração de raiz quadrada também serve para extrair raiz quadrada com uma aproximação melhor, com partes decimais. É a mesma coisa que acontece na divisão, né? Você sabe que quando você está fazendo uma divisão, por exemplo, essa aqui, e digamos que você encontra um resto, isso aqui vai dar 1 e resto 3. Acabou a divisão? Sim, acabou a divisão, mas se você quiser, você pode colocar aqui uma vírgula e continuar dividindo, como se fosse 0, 0, 0, né? Então você vai baixar o algarismo 0 aqui e vai continuar colocando os algarismos depois da vírgula. Então vai ficar 30 por 7, 4, resto 2, abaixa o próximo 0, 20 por 7 dá 2, resto 6, e assim por diante. Vai sempre colocando mais zeros que você vai abaixando e você vai achando novas casas decimais. Você pode fazer a mesma coisa aqui com a raiz quadrada. Quando você chega no final do número inteiro, você pode continuar colocando 0, 0 e continuar encontrando as casas decimais daquela raiz quadrada. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular a raiz quadrada de 3 com 3 casas decimais. 3 casas decimais, então eu vou fazer isso aqui. O meu número é 3. Eu não preciso separar de 2 em 2 para a esquerda, porque é só isso aqui, né? Aqui é o lugar da vírgula, e aqui você vai colocar os zeros que você vai abaixar. Só que é de 2 em 2 zeros. Você vai abaixando duplas de zeros. Então vamos colocar aqui 6 zeros, porque a gente vai querer que essa raiz seja calculada com 3 casas decimais. Então você vai abaixar 0, 0, depois 0, 0, depois 0, 0. Pronto, vamos mandar brasa nessa raiz. A gente começa trabalhando aqui com 3. Quanto que é a raiz de 3? É 1. Então a gente acabou de encontrar o primeiro algarismo. Essa primeira etapa não tem aquele negócio de testar algarismo, né? É a única que não tem isso. Então você encontrou o algarismo, que é 1. Você coloca aqui o dobro desse algarismo, quer dizer, o dobro dessa primeira raiz que você está achando, que é 2. E aqui você vai subtrair o quadrado desse primeiro algarismo que você encontrou. Você vai subtrair 1 e vai encontrar aqui o resto 2.
Então está terminada a primeira etapa. Você já tem o primeiro algarismo, você já tem o dobro dessa primeira raiz provisória, digamos assim, e aqui já é o resto depois que você abate esse produto aqui. No caso é o quadrado desse primeiro número, né? Pronto, então isso é o fim da primeira etapa. Agora, início da segunda etapa. A gente chegou aqui na vírgula. Então é a hora de colocar a vírgula aqui. Mas você não precisa trabalhar com ela não. Deixa aqui só para lembrar que aí vai ter uma vírgula no final. Mas você pode raciocinar com inteiros daqui para frente. Então, abaixamos o primeiro grupo. 0, 0. E aí você vai dividir esse valor, escondendo esse último algarismo, vai ficar 20. Você vai dividir por esse dobro. 20 por 2. É claro que você não pode botar um algarismo 10, né? Então você vai começar com 9. 9 é o seu primeiro candidato. Como é que a gente vai então saber se esse candidato vai ser aprovado? Você pega o dobro, coloca esse algarismo candidato e multiplica pelo algarismo candidato. 29 vezes 9. Então quanto é que vai dar isso? 29 vezes 9 vai ficar 271, passou de 200, né? Então esse candidato 9 aqui não pode ser usado, é muito grande. Vamos então abaixar para 8. Então candidato 8, será que 8 vai servir? Então vamos pegar o nosso dobro que a gente tem até agora, vamos adicionar esse algarismo candidato e multiplicar pelo algarismo candidato. Isso aqui vai ficar 224, ficou muito grande, passou de 200. Então, esse candidato 8, ele não foi aprovado, tá? Um algarismo grande demais. Vamos tentar, então, uma unidade abaixo. Vamos tentar o candidato 7. Então, será que o 7 vai dar certo? Colocamos aqui o dobro, adicionamos o algarismo candidato e multiplicamos esse resultado pelo algarismo candidato. Então, isso aqui vai ficar 27 vezes 7. 189, que beleza, ficou abaixo de 200. Então isso significa que aquele candidato 7 foi aprovado, ficou 17, o novo dobro passará a ser o dobro de 17, que é 34. E esse 200 aqui nós vamos abater esse 189. Isso vai dar então como resto 11. E esse é o fim da segunda etapa. Já temos a raiz quadrada de 3 com uma casa decimal, 1,7. Vamos agora iniciar a terceira etapa. Quer dizer, eu vou abaixar esse grupo aqui, 0, 0. Tampo um algarismo, vai ficar 110. Eu vou dividir por esse dobro que a gente tem até agora, para achar quem é o próximo algarismo candidato. Quanto é que vai dar 110 dividido por 34? 110 dividido por 34 vai dar 3 isso, né? Então 3 é o nosso algarismo candidato. Vamos ver se ele vai ser aprovado. Vou pegar o dobro, vou adicionar o algarismo candidato e vou multiplicar pelo algarismo candidato. Isso aqui vai ficar 343 vezes 3, vai dar 1029. E 1029 é menor do que 1100. O que isso significa? Que aquele algarismo candidato 3 foi aceito, aqui vai ficar 3, aqui você vai ter um novo dobro, que é o dobro de 173, que é 346. Esse é o seu novo dobro, e aqui vamos abater esse produto 1029, que vai deixar de resto 71. Então esse é o fim da terceira etapa. Quarta etapa, com ela nós vamos encontrar a próxima casa decimal aqui, né? E aí termina a nossa raiz quadrada com aproximação de 3 casas decimais. Então vamos lá. Abaixa o 0, 0. Agora escondo o algarismo, vai ficar 710 dividido por 346. Isso aí vai dar 2, hein?
É porque o dobro disso aqui vai dar 680 mais 12, 692. Vai dar 2. 2 é o nosso próximo algarismo candidato. Vamos ver se ele vai ser aceito. Vamos pegar esse dobro, que é 346, adicionar aqui o candidato e multiplicar pelo candidato. Quanto vai dar essa conta? 3462 vezes 2. Isso aqui vai dar 4. 12 vai 1, 9. E aqui vai ficar 6. 6.924. Olha só! Deu um resultado menor do que 7.100. Isso quer dizer que esse algarismo candidato foi aceito. É 2. Então o próximo algarismo da raiz quadrada vai ser 2. E a gente está terminando aqui agora. Não precisa colocar aqui o dobro. Até posso colocar, se eu quiser colocar o dobro aqui, eu coloco, mas você vai parar de extrair raiz quadrada, então esse dobro você não vai mais usar para nada. Não precisa colocar aqui. E aqui você vai ter o resto, que é 6.924, que também você não vai usar para nada esse resto, não precisa nem calcular. Você pode encontrar esse 2 e tchau, já achei a raiz. Com aproximação de 3 casas decimais é 1,732. Esse método para extrair raiz quadrada, ele é difícil a princípio, mas depois que você se acostuma com ele, ele vira uma moleza para calcular raiz quadradas de números pequenos. Quer ver uma coisa? Raiz quadrada de 784. Bom, isso aqui, se você sabe de cabeça, dá 28, né? Se você memorizou os quadrados dos números até 30, ou seja, os quadrados perfeitos menores que 1000, você deve saber que 784 é 28 ao quadrado. Mas ninguém precisa saber isso. Se você precisar na hora achar essa raiz quadrada, você pode fazer pelos dois métodos. Aquele método do último algarismo, que só funciona para raízes de quadrados perfeitos, né? Ou então pode usar esse método manual que a gente está ensinando agora. Então vamos fazer a raiz quadrada de 784 por esse método manual. Separamos de 2 em 2. Quem vai ser o primeiro algarismo? O primeiro algarismo é a raiz quadrada de 7, que é... Bom, 7 fica entre 4 e 9, né? Então seria 2 aqui. Então, muito fácil de encontrar. A gente coloca aqui agora o dobro, que é 4. E aqui nós vamos subtrair o quadrado desse número. Vai ficar 3. O número que você subtrai aqui só vai ser o quadrado desse número na primeira etapa. Da segunda em diante, a gente faz aquela jogada dos algarismos, tá? Pronto, então esse é o fim da primeira etapa. Agora a segunda etapa. Vamos abaixar aqui o próximo grupo. Vai ficar 384. 384. E agora fazemos o quê? Esconde um algarismo, pega esse número aqui e divide por esse dobro. Olha só, rapaz, 38 por 4. 38 por 4. Isso aqui vai dar 9. Vai dar 9 resto 2. Então o nosso candidato é 9. Vamos ver se esse candidato vai ser aprovado. Qual é a conta que a gente faz? Pega o dobro, que até agora vale 4, adiciona o algarismo candidato e multiplica isso pelo algarismo candidato. Quanto que vai dar isso? (441), candidato não aprovado, ficou um número muito grande. Então aquele nosso algarismo candidato 9 não foi aprovado. E agora a gente passa para um candidato de valor mais baixo. Vamos tentar com o 8. Vamos ver se com 8 dá certo. Então tudo de novo. Pega o dobro que a gente tem agora, que é 4, adiciona o algarismo candidato e multiplica isso pelo algarismo candidato. Isso vai ficar 48 vezes 8. 384, olha que beleza, 384 é exatamente quanto você tem aqui. Então ótimo, quer dizer que esse candidato 8 foi aprovado. Vamos colocar aqui o dobro, que não vai ser usado para nada, que a gente vai parar agora, que está dando uma raiz exata. O dobro de 28 é 56, mas a gente não vai usar esse 56 para nada.
E aqui subtraímos esse produto, 384. Isso vai dar resto zero. Quer dizer, isso é raiz quadrada exata, que é 28. Então nós vimos nesses dois vídeos vários métodos de extração de raiz quadrada. E qual é o método melhor para você usar? Não tem um método melhor. Cada caso é um caso. Quer ver uma coisa? Digamos que você tem que encontrar a raiz quadrada de 75. Você sabe que 75 não tem raiz quadrada exata. Ele não é um quadrado perfeito. Você pode fazer isso aqui, por exemplo, fatorando. É uma maneira de resolver. Isso aqui é raiz quadrada. E aí você escreve 75 como 25 vezes 3. Faz a fatoração de 75, você vai encontrar isso. Você fez aparecer aqui um quadrado perfeito, ele vai poder sair do radical e o 3 vai ficar lá dentro do radical. Então isso aqui vai ficar 5 raiz de 3. Pode ser que isso aqui já seja suficiente. Você pode eventualmente deixar a raiz indicada. Se as opções oferecidas pelo problema são opções com a raiz indicada, você deixa. Isso aqui já está certo e exato. Agora, digamos que você tem que encontrar um valor aproximado com casas decimais. Sendo assim, você pode substituir o raiz de 3 pela aproximação dele, que você deve saber mais ou menos de cabeça. É bom saber, raiz de 3 é aproximadamente 1,73. A gente viu ali no exercício anterior que é 1,732 com 3 casas decimais, mas vamos deixar só com 2 casas decimais. 5 vezes isso, quanto é que vai dar? 5 vezes 1,73, isso aqui vai ficar 8,65. Então isso aqui é um valor aproximado para essa raiz quadrada de 75. Uma outra maneira que eu ensinei no vídeo anterior é você desmembrar esse número na soma de um quadrado perfeito logo abaixo dele e mais um restinho. Então seria a raiz quadrada de 64 mais 11. E tem uma formulinha que dá esse resultado, né? É a raiz quadrada desse número, no caso 8. E aí você vai somar esse número, que é o resto, 11, dividido pelo dobro deste valor aqui, por 16. Isso aqui vai ficar quanto? 11 por 16? (0,68). Então essa raiz aqui ficaria 8, somado com 0,68 seria 8,68. Claro que é um valor aproximado, como esse aqui também é um valor aproximado. Mas pelo menos a primeira casa decimal está correta, né? E usando esse último método que extrai raiz quadrada de qualquer número, vamos colocar aqui 75, 00, 00. Vou fazer com 2 casas decimais. Então a primeira etapa, o quadrado logo abaixo de 75 é 64. Então o primeiro algarismo aqui vai ser 8. Você coloca aqui o dobro de 8, 16. E aqui você vai subtrair 64. Resto 9. Fim da primeira etapa. Não esqueça que aqui é o lugar da vírgula. Então aqui vai ficar sendo o lugar da vírgula no final. Vamos abaixar mais 2 zeros. E aí a gente vai dividir 90 por esse dobro aqui. 90 dividido por 16. Isso aqui vai ficar... presta muita atenção para não errar em conta. Aqui eu errei em conta. Ó. 75 menos 64 dá 11. Resto 11. Tá, então um algarismo candidato a ser usado aqui. Esconde um algarismo, vai ficar 110 por 16. 110 por 16 vai dar... 16 vezes 7... dariam 7.
seria 70 mais 42, vai dar 112, vai passar de 110. O 7 não vai dar certo, então vamos colocar o 6. O 6 é o nosso candidato. Então vou fazer 166 vezes 6. Quanto vai dar isso? 166 vezes 6, isso aqui vai dar 996. Opa, 996 é menor do que 1100. Então vamos subtrair aqui 996 e vamos encontrar como resto 104. Esse é o resto e o nosso algarismo candidato vai ser aceito aqui, 6. E o nosso novo dobro vai ser o dobro de 86, que vai dar 172. 172. Terceira etapa, vamos abaixar o próximo grupo, 0, 0. Vamos dividir então 1040 por esse dobro aqui, 172. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 6. Vamos ver se esse algarismo candidato 6 vai funcionar. Eu vou fazer 1726 vezes 6. 10.356. Está aqui abaixo de 10.400. Então esse algarismo candidato 6, ele funciona, foi aceito. E aqui vamos subtrair 10.356. Vai dar um restinho aqui, 44 de resto, né? Bom, mas a gente já encontrou a raiz quadrada aqui com duas casas decimais, 8,66. Então olha só os valores que a gente encontrou. Por esse método a gente encontrou 5 raiz de 3, porque deixamos a raiz de 3 indicada. Por esse método aqui, substituindo a raiz de 3 por 1,73, deu isso aqui, 8,65. Esse método aqui deu o resultado 8,68. Claro que isso são valores aproximados. E esse método aqui, da extração manual, deu 8,66. Tem o método da calculadora também, né? Se você usar o método da calculadora, pega uma calculadora lá e calcula a raiz quadrada de 75. Isso aqui vai dar 8,660254037 e vai embora, né? São infinitas casas decimais. Então você olha que todos esses métodos aqui permitem calcular a raiz quadrada com uma boa aproximação de uma casa decimal, todos eles. Com duas casas decimais, esse método aqui, ele dá exatidão, só que chega uma hora que você vai cansar, né? Vai ficando cada vez mais difícil usar isso aqui, 8,66. E esses outros dois valores aqui, a primeira casa decimal tá correta, mas a segunda não tá absurda não, tá até bem próxima do valor, né? Seria 6, aqui tá 5 e aqui tá 8, são valores próximos. Então é bom você conhecer todos esses métodos, porque dependendo do jeitão do número lá, você pode usar um método ou um outro método. Tem também aquele método de usar o último algarismo, também é muito comum. Então, pessoal, espero que tenha ajudado. Você tem aí vários métodos para calcular a raiz quadrada, para você utilizar nos diversos problemas de matemática que você vai encontrar pela frente.